Pessoal, bom dia. Hoje é dia 15 de junho, quarta-feira. A gente está começando mais um XP Connection. Como sempre, a gente vai trazer uma apresentação macro, discutir um pouco sobre os principais pontos, não só aqui no Brasil, mas hoje especificamente a gente vai falar do Brexit, então um assunto aí mundial. Obviamente a gente tem também no radar Fed. A gente pode até comentar um pouquinho também na parte de debate depois da apresentação, mas seguindo aqui o padrão, a gente vai fazer essa apresentação. Vocês enviem as perguntas, seja com relação ao Brexit ou, enfim, demais assuntos macro ou de investimentos também. A gente vai coletando ali para tentar responder e debater depois dessa apresentação que o Gustavo trouxe aqui para a gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, esse assunto aqui está provocando uma volatilidade muito grande nas bolsas nos últimos dias. Acho que desde o começo do ano, as consultorias começaram a traçar os principais riscos para o ano em 2016. Acho que era um consenso entre elas de que o principal risco para as bolsas, para a economia global, consistia no Brexit, que é o referendo do Reino Unido para decidir se permanece ou não como membro da União Europeia. Então chegamos ao dia, né? Chegamos a semana que vem, a gente já tem na quinta-feira a votação, na sexta-feira, dia 24, a gente já vai saber o resultado. E como a gente também antecipou bastante aqui, como a gente alertou, conforme fosse chegando a votação, existiria uma tendência muito grande de que as bolsas ficassem mais instáveis, de que a aversão ao risco aumentasse muito, justamente porque é muito imponderável, ninguém sabe exatamente qual é a solução, né? Não é uma... simplesmente... Ninguém sabe o dia de amanhã, basicamente. Todo mundo tem uma ideia, existe um consenso praticamente certo entre quase todos os economistas de que economicamente é pior, tanto para o lado do Reino Unido quanto para o resto da economia, principalmente da União Europeia. Mas como vai ser feita a negociação, depois é bem especulação ainda. É isso aí, pessoal. A gente decidiu falar um pouco desse tema nessa semana, né? Lembrando que o referendo é semana que vem, mas durante essa semana foi o que realmente impactou ali nos mercados ao redor do mundo, né? A gente vê durante a semana, hoje a gente tem o respiro ali para bolsas mundiais e aqui no Brasil, mas no começo da semana realmente bem estressado, desde o fim, né, da sexta-feira passada, bem estressado ali, por conta do Brexit, que até então estava um pouco de lado ali, não que estivesse fora do radar, mas os investidores ali refletindo um pouco em precificação, e aconteceu agora mais forte a partir da sexta-feira, a partir do final da semana passada até agora. Então por isso que a gente decidiu, e vai ser bem interessante a gente esclarecer aqui essa questão, quais seriam os possíveis impactos, aí depois a gente abre para debate de acordo com as perguntas, mas acho que a gente já pode ir, né, para a apresentação. Só dar uma resumida básica, então, no que a gente vai mostrar para vocês antes de entrar exatamente na apresentação. Então, basicamente, a gente tem que falar hoje sobre o referendo da semana que vem, na quinta-feira, que está provocando essa volatilidade muito alta. Esse referendo está acontecendo porque era uma promessa na campanha de reeleição do David Cameron, primeiro-ministro atual do Reino Unido, ou da Inglaterra aqui, que tinha dito que caso fosse eleito ia convocar, embora ele seja um dos principais defensores para que não seja aceito, né, que eles permaneçam na União Europeia, muito por conta de uma parte da insatisfação da população. Não é algo exatamente único os motivos da insatisfação. Existem desde aqueles que defendem que dariam uma maior competitividade para o Reino Unido se eles não fizessem parte da União Europeia, como existem aqueles que reclamam muito da imigração, de questões migratórias. A gente vai entrar mais no detalhe logo mais. Mas, basicamente, tem muita satisfação dentro do país, dentro de diversos partidos, o que gerou essa promessa que foi cumprida. Justamente ele convocou o referendo para agora. E aí entra a última parte, que são as consequências, que existe o consenso, como eu falei, de que entre os economistas de que seria pior, mas é uma lição que a gente vai ter entre realmente se a população está mais ligada à questão emocional, aquela questão política, ou à questão econômica. O que vai prevalecer? Se realmente, na última hora, prevalecer que economicamente eles estão mais ligados à importância econômica, aí quase certo de que eles vão decidir por permanecer. Caso não, caso aquele movimento
de soberania nacional, tudo isso for mais importante, eles vão pedir para sair, mesmo porque eles já têm quase certeza de que o incerto ainda tende a que seja uma consequência negativa econômica. Então, vai ser essa avaliação, também vai ser uma avaliação sobre quanto a abertura comercial é importante ou não, mas vamos entrar agora então na apresentação e a gente vai explicando isso mais no detalhe e vamos mandando perguntas, por favor. O que não for ficando claro a gente responde depois, só mandar a pergunta no chat. Então a apresentação na tela, a gente começa com o slide mostrando aqui as últimas pesquisas, é um consenso que a Bloomberg faz, ela faz uma mensuração de tudo, vai ponderando, e na linha verde a gente tem a linha dos que defendem a permanência no bloco, na linha azul clara, aqueles que defendem que saia da União Europeia, e aqui embaixo essa outra linha meio cinza, meio bege, é aqueles que ainda não têm certeza sobre o que eles respondem. Aqui em cima a gente tem um quadrinho resumindo a última na pesquisa que eles colocaram, então a gente vê que aqueles que defendem que eles saiam da União Europeia estão na maioria, então 46%, 41,8%, quase 42%. Estão defendendo a permanência e muita gente ainda não tem ideia sobre o que eles vão responder. Então 12% ainda indecisos sobre como eles vão responder na próxima pesquisa. A gente vê então que a evolução teve uma tendência muito forte desde o começo das pesquisas para o Remain, ou seja, para que eles permaneçam na União Europeia, mas nas últimas semanas isso parece ter dado uma revertida. E a gente vê justamente que a linha azul clara ultrapassa, principalmente em maio, a linha dos que eles se defendem. Aqui embaixo a gente tem uma outra tabela que mostra o quanto as casas de aposta colocam para o Brexit, que seria sair da União Europeia, e o Remain, que seria permanecer. Esse número, a gente não colocou o gráfico aqui, mas só para dar um histórico dele, como que isso evoluiu, era bem maior a probabilidade de Remain. O Brexit geralmente não chegava à casa dos 30%, e agora ele está aproximadamente em 40% nas duas principais casas que eles colocaram aqui na Bloomberg. Ele saiu lá dos 70 e poucos por cento para que o Reino Unido ficasse, né? E agora está nessa faixa de 60%. Acho que é legal também lembrar que no final de semana essas pesquisas são interessantes, mas teve algumas pesquisas isoladas que chegaram a mostrar até 10 pontos percentuais, né, acima. Isso aí estressou muito o mercado. Aí teve também o The Sun, né, que é o jornal de maior tiragem lá, incitando aí o pessoal a votar para que o Reino Unido saia. Então isso aí, em termos de dinâmica de preço, foi muito ruim, causou muito estresse. Isso. A gente tem então, dando uma resumida aqui, quem que está votando para qual lado, mais ou menos? O que a gente acompanhou nas pesquisas? Embora a gente tenha que fazer a ressalva de que essas pesquisas não são tidas pelo mercado financeiro como muito críveis, então não é muito certo que elas tenham uma margem de erro pequena, então pode estar bem desfigurado. Mas, de qualquer forma, o que a gente acompanhou nas pesquisas? Aqueles que defendem, que defendem a permanência na União Europeia são, no geral, a população mais jovem, a população mais rica da região, e principalmente aqueles membros, a parte da Escócia, que a gente teve um referendo há pouco tempo atrás, onde a Escócia acabou decidindo pela permanência, então é importante destacar isso. E eles defendem a permanência na União Europeia também. Eles já estão sinalizando de que caso eles decidam pelo Brexit realmente, eles podem convocar um novo referendo e trazer uma nova instabilidade para a região, justamente porque eles não teriam mais um motivo para não permanecer como membro do Reino Unido. Quem são aqueles que defendem para sair da União Europeia? No geral, eles são a população mais idosa, a população mais pobre, e aí tem uma outra questão que seriam os membros do País de Gales. Então aí você vê como é difícil falar quem é exatamente que está defendendo a permanência e quem não é. Como traria muitas consequências diferentes, tanto uma solução pela permanência quanto pela saída do bloco. E aqui a gente começa a falar um pouco mais das causas, falar rapidamente. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a parte dos refugiados, mas a gente também destaca um ponto importante para não confundirem que a parte da população do Reino Unido que reclama da imigração, que eles citam que essa imigração em massa, justamente por fazer parte da União Europeia, eles precisam deixar, óbvio que o Reino Unido não é para todos os membros, mas eles precisam deixar as fronteiras abertas para grande parte dos estados que compõem a União Europeia. Eles reclamam que essa imigração em massa está prejudicando a economia, está sendo ruim para indicadores socioeconômicos. Então, esse é um dos principais motivos de insatisfação no Reino Unido que motivam esse referendo.
Mas a gente destaca para vocês um ponto importante, justamente que não é exatamente ou não é a totalidade de imigração se referindo aos refugiados, se referindo a essa imigração em massa que está acontecendo no bloco inteiro. Na verdade, eles já têm essa insatisfação contra imigrantes há muito tempo, justamente de países da União Europeia. Então eles citam que muitos países aqui do leste europeu, eles mandam imigrantes, existe uma migração muito grande de pessoas para o Reino Unido, que essa população em si, sozinha, já traz uma insatisfação grande para a população do Reino Unido. Então, não é só a parte dos refugiados. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as principais fontes de insatisfação da população do Reino Unido desde 2013 até o final do ano passado. E a linha escura, a azul escura, a gente mostra a imigração. A gente vê que ela sempre teve uma tendência de estar entre as principais questões. Aqui a gente tem azul claro a economia, que justamente depois da crise estava no topo, né? Principalmente por estar impactando bastante diversos indicadores, o desemprego estava mais alto, a economia não estava crescendo, deflação. Mas agora a gente vê que no tempo mais recente isso mudou bastante. Então a gente vê que a imigração chegou no topo e disparou, não tem nem nada próximo à questão de imigração, deixando a população mais insatisfeita no Reino Unido atualmente. A questão econômica, inclusive, não é nem na segunda mais, justamente porque o Reino Unido ele foi um dos primeiros a fazer a reforma, foi precedente no QE, começou em diversos movimentos e está tendo a economia se recuperando antes do que a maioria. Já está com a taxa de desemprego hoje teve resultado de 5%, quase no pleno emprego. A questão de inflação ainda segue um problema, mas de qualquer forma o que a gente destaca aqui a imigração é um dos principais problemas. Existe sim ainda uma parte da população que acha que economicamente sair da União Europeia seria benéfico para a região. Não é a maioria, mas de qualquer forma a gente também tem que destacar, embora a economia atualmente não seja um dos principais motivos de insatisfação, ele ainda é um ponto importante, então a gente destaca aí os dois pontos. Agora a gente chega na parte, acho que só comentar um pouquinho antes de falar das consequências, só comentar que ainda tem a questão dos outros países, que como eles estão lidando com isso, né? Todas essas causas. Então a gente tem uma campanha muito forte das principais economias para que não ocorra o Brexit. E dentro do Reino Unido, as principais lideranças econômicas, o próprio David Cameron, eles também defendem que eles permaneçam. Mas de qualquer forma existe uma grande satisfação dentro da população. Aí que a gente entra no imponderável, aí que a gente entra no porquê está tendo tanta volatilidade. Agora nesse slide a gente mostra o porquê de tanta turbulência em torno desse movimento, desse referendo, que é justamente a consequência. O que aconteceria de fato caso o Reino Unido decida na semana que vem por sair da União Europeia? Primeiro que eles vão ter que abrir negociações com a União Europeia para como vai ser esse desligamento, né? Essa separação entre Reino Unido e União Europeia. Aqui a gente tem um gráficozinho que vai mostrando justamente no lado esquerdo o melhor cenário possível, acho que para o Reino Unido, e no caso direito o pior cenário possível, o cenário mais escuro aqui, que é justamente ele conseguir manter o melhor cenário para eles, seria eles conseguirem manter todos os acordos, então, desde aquelas regras que melhoram para eles economicamente, as regras que favorecem eles em acordos comerciais, que deixam abertura, que permitem que as empresas do Reino Unido tenham acesso a diversos mercados, mas o porquê que a gente acha que esse cenário é muito improvável na sua totalidade? Porque esse cenário também abrangeria da contrapartida, né? Para eles conseguirem manter todos esses acordos comerciais, esse acesso aos mercados, a União Europeia também pediria em troca que eles continuassem colaborando para a União Europeia. Então, essa colaboração com remessas anuais e mensais também de valores é um ponto bem contraditório dentro do Reino Unido. Então, boa parte da população acha que esses recursos que eles enviam para Bruxelas, eles poderiam ser melhores investidos dentro do Reino Unido, em educação, em saúde, em diversos pontos. Então, para manter esse cenário, eles teriam que continuar mandando recursos e também teriam que deixar as fronteiras abertas
algo que a gente também acha improvável, porque justamente a população está reclamando no referendo dessas questões. Então, como que eles votariam pelo sim, mas manteriam todas essas contrapartidas? Acho muito improvável isso. Essa saída seria mais nominal, né, do que qualquer outra coisa, porque o resto ficaria igual. A questão de imigração, etc. Então, por isso que... E outra coisa, se fosse, tudo bem, eles continuam na parte econômica com essas remessas e continuam com todas os acordos mantidos, e só a questão da imigração eles conseguem fechar a barreira, abre um precedente para todo mundo, vai querer fazer isso, né? Vai ter o melhor de todos os mundos. Então, realmente, a probabilidade desse cenário é bem difícil mesmo. Justamente, a negociação entre os dois, ela entra nessa palavra. Acho que se a gente pudesse resumir qual é o dia seguinte, qual é a palavra que vai estar nos jornais, vai ser precedente. Porque justamente como vai ser essa negociação vai ser o precedente para todos os outros países da União Europeia negociarem com Bruxelas, justamente para decidir como que vai ser daqui para frente. Se for um soft exit, se for esse cenário mais tranquilo aqui, todo mundo tem inclinação a pedir também. Se eles vão conseguir algo mais fácil, eu também quero sair, não quero ter aquelas obrigações, mas eu quero ter todos os direitos. Caso esteja no sinal de isolação, então romper tudo, aí você trava todos esses países, você fala, se sair você perdeu tudo, mas aí entra na parte econômica que justamente vocês têm que lembrar, é importante ressaltar que existem as duas pontas. Então, ao mesmo tempo que esse cenário seria melhor para o grupo, para o bloco como um todo, porque você impede que novos países peçam a mesma coisa, você também bate nas duas pontas. Então, você acaba com todos os acordos comerciais. O Reino Unido ele tem cerca de 44 de exportação para a União Europeia, mas do outro lado existe também aquele cara que está importando, aquele cara que tem um acordo comercial na Alemanha, na França, na Holanda, que ele vai bater no seu parlamentar e pedir para que você não acabe com esse acordo, porque para ele é benéfico. Então existe uma pressão interna no resto da Europa, no resto da União Europeia, para que não seja uma negociação tão dura, porque vai bater economicamente no próprio país. O contraponto econômico, esse cenário de isolação bate economicamente nos dois. Então existe esse caso também. Então o precedente é muito importante, como que vai ser feito. E obviamente a gente tem no meio aquele que é o cenário mais provável, que é justamente você nem ir para um cenário extremo de isolação do Reino Unido, nem para um cenário onde você deixa o Reino Unido sair com todos os benefícios. Então seria aquele caso onde seria negociado um acordo bilateral entre o Reino Unido e a própria União Europeia, com essas tarifas, essas barreiras não tarifárias, que seriam aquelas coisas, aqueles pontos, por exemplo, de regulação. Por exemplo, barreira sanitária, manter a mesma métrica para diversos produtos, diversos itens, essas barreiras tipo tomada, igual, e essas coisas são barreiras não tarifárias que essas provavelmente não tem por que mexer. As barreiras tarifárias, algumas delas provavelmente devem ser mantidas, ou devem continuar abolidas, mas não todas. Justamente esse acordo deveria ser negociado entre os dois países. Agora a gente entra no último antes de chegar no último slide, a gente passa aqui justamente a uma estimativa de que seria ruim economicamente para todo mundo. Eles mostram quanto que impactaria no PIB. Existe uma expectativa justamente de que o Reino Unido ele tem como direito, como ele gasta do PIB anualmente cerca de menos de 1% do PIB. É só estimativa, não é muito certo esse número, mais de 1% do PIB para a União Europeia, mas ele ganha em volta mais de 6% de benefício. Mas, de qualquer forma, existe a questão do quanto a população está disposta a mandar esse dinheiro, esses cerca de 1%. É a questão que a Margaret Thatcher levantou lá em 79 sobre querer seu dinheiro de volta, o que pega bastante. O que impacta muito, que boa parte da população não gosta disso. Então existe aquela coisa da população mais pobre achar que não tem que enviar nada do dinheiro, mas existe aquela população um pouco mais rica, aquele exportador, que ele percebe que vai ser muito ruim para ele, para a exportação do Reino Unido, se realmente eles acabem com esse acordo, que eles deixem de pertencer à União Europeia. Então teria menos trocas comerciais, a gente teria as empresas menos ligadas na cadeia global, impactando a produtividade do Reino Unido. Então para ele seria pior.
E aqui entra também um último ponto, que seria a caixa de Pandora, justamente esse precedente importante que a gente tem dentro do próprio Reino Unido, essa insatisfação que a gente comentou no começo. Então a gente tem a parte da Escócia, que é bem contrária a deixar a União Europeia, então ela pode novamente pedir para deixar o Reino Unido, caso aconteça o Brexit. E a gente tem diversos movimentos populares movimentos populistas que podem acontecer em outros países, e movimentos separatistas. A gente tem aqui a figura da Marine Le Pen, que ela é uma figura importante na França, e ela acredita que se o Reino Unido... Marine Le Pen, desculpa. Se o Reino Unido ela conseguir o Brexit, não tem por que a França continuar com as mesmas obrigações perante a União Europeia. E isso é um movimento que vai acontecer cada vez mais dentro da Europa. Diversos líderes ascendendo com um argumento mais forte, que é o Brexit, para levantar movimentos mais populistas. A gente também deve ter aqueles movimentos separatistas na Espanha, como a questão do País Basco, a questão da Catalunha, ascendendo também. Então, todos esses movimentos ganham um argumento forte caso o Brexit saia. Caso o Reino Unido permaneça na União Europeia, aí justamente eles perdem força, porque é justamente o resultado, a contrapartida, é o resultado oposto. Eu vou devolver um pouco agora para cá, para o Kim, para algumas perguntas. Eu já completo com qualquer dúvida que tenha permanecido na apresentação. Boa, Gustavo. Então, e aqui para algumas perguntas, obviamente com relação a esse tema. O Arnaldo perguntando, primeiro, qual que é o impacto do Brexit para as taxas de juros internacionais? Se a gente acredita que mais empresas brasileiras vão conseguir aproveitar essa janela para realizar empréstimos no exterior, e se é uma melhor alternativa, já que o crédito no Brasil está escasso. A gente deve ter, então, um impacto bem mais forte, principalmente começando com uma aversão ao risco maior nas bolsas. Acho que caso realmente ocorra o Brexit, vai ser um cenário de bolsas para baixo, busca bem mais por ativos mais... uma aversão ao risco maior, então ativos mais seguros, uma busca por ativos que paguem taxa como bonds ao redor do mundo, mas de qualquer forma ainda é muito incerto para a gente trazer esse cenário, essa conclusão de cara, né? O que a gente tem como certo, o que a gente tem visto ultimamente, é que as principais moedas da região que impactam diretamente, como a Libra e como o Euro, elas estão penando, elas estão sofrendo bastante de cara, e isso a gente não tem como negar que vai acontecer. Isso, com certeza, eles sofrem. A gente já viu alguns, só para olhar na prática nessa questão de juros e curva de juros lá fora, o que a gente viu com relação à aversão a risco, de fato aumentou muito. Aí você tem uma maior demanda por ativos mais seguros, que foi o caso que a gente viu bem emblemático dos bonds lá na Alemanha, que historicamente foi a primeira vez que bateu a barreira dos juros negativos. Então, pagando juros negativos, o yield então, do bond lá na Alemanha ficou negativo. Então, aí você vê já qual que seria o impacto disso. Obviamente, juros na Inglaterra teriam... a gente poderia esperar uma abertura de curva de juros por conta de todos esses riscos, principalmente econômicos e também políticos. E aí também bonds dos Estados Unidos também podem ter uma demanda maior e, consequentemente, ativos de risco, né, bolsas ao redor do mundo. A gente já viu essa história durante essa semana, muito estresse ali. Agora, com relação às empresas brasileiras pegando crédito lá fora, acho que, assim, o que a gente pode ter é um pouco de volatilidade, mas a questão da demanda, de novo, a gente ainda precisa muito do mercado doméstico, né? A gente já está vendo ali, talvez, ali uma estabilização na questão econômica, não que seja uma inversão de tendência, mas a gente já vê alguns feedbacks de bancos já olhando e querendo abrir um pouco a janela de crédito, não que já vai voltar de uma maneira rápida, mas pelo menos uma percepção diferente do que a gente tinha há algum tempo atrás, já começa a abrir essa janela. E realmente lá fora
as empresas têm conseguido ali, e tem uma demanda forte, né, pelas últimas emissões. A gente viu Vale, Petro ali superando bem o book, a demanda, né? Então talvez traga um pouco de volatilidade, mas o cenário ali não deve mudar muito, e ao nosso ver o que traria de fato uma mudança estrutural seria a questão do mercado doméstico de crédito, que realmente a torneira está seca, mas a gente já vê algum movimento por parte dos bancos com relação a pelo menos rolagem de crédito, algo nesse sentido, né? Só falar uma coisa aqui que eu esqueci, acabei pulando na apresentação. Como eu disse, existe o consenso que é ruim economicamente para o Reino Unido, mas só falar os pontos que a população, a parte que defende a saída, acredita que seria bom economicamente para eles, né? Acho que é importante ressaltar o que eles estão defendendo nas pesquisas, porque realmente tem alguns pontos que seriam benéficos para eles. Mas, por exemplo, tendo dentro do bloco, eles têm que aceitar muita legislação do bloco. Então, legislação trabalhista, legislação de saneamento, segurança, tudo isso eles têm que aceitar, eles não têm essa autonomia. Então eles defendem que se eles saíssem, eles conseguiriam deixar as regras de trabalho, do mercado de trabalho bem mais soltas, o que favoreceria o emprego deles. Isso é um ponto, isso é algo que eles defendem. Eles também defendem que eles não têm autonomia nenhuma, quase nenhuma representatividade dentro do bloco, e que eles poderiam negociar diretamente acordos comerciais com economias emergentes, como algumas economias da própria América, como até o Brasil, mas aí o que realmente importa é o que eles falam, a China, a Índia. Então eles acreditam que se eles saírem do Reino Unido, eles podem negociar diretamente, porque obviamente negociar em bloco, você consegue ter mais poder de barganha, mas você tem a burocracia bem maior. Então você precisa que todos os parlamentos aprovem, demora pra caramba, demora bem mais. Caso eles consigam realmente sair, isso é um argumento deles que favoreceria. O que está acontecendo também é que já está tendo algumas reações. Então, eles falam que eles poderiam negociar diretamente um acordo com os Estados Unidos, porque o acordo que está sendo negociado agora, né, o transatlântico lá, ele não está evoluindo muito. Mas o Obama já deixou bem claro de que eles não pretendem abrir nenhum tipo de negociação com o Reino Unido, porque geopoliticamente para eles é interessante que eles permaneçam na União Europeia. Então, ele tratou de desincentivar o máximo possível o Reino Unido de sair da União Europeia, falando que não teria a ponta dele não gostaria disso. Embora o Reino Unido sonhe com isso, ele falou que não vem ao caso, justamente não é interessante para eles negociar diretamente. E aí fica nessa, porque eles podem justamente diminuir a burocracia interna, mas tem todas aquelas vantagens que eles têm por justamente estarem no bloco, as tarifas que eles têm que eles não têm de importação justamente por estarem no bloco, levantaria. Então eles podem diminuir algumas tarifas internas justamente por ter mais autonomia, mas eles perdem todas aquelas vantagens que eles têm por estarem no bloco. Justamente, eu acho que no final não é uma questão muito econômica, embora tenha argumentos econômicos. É bem mais uma questão emocional, sobre aquela coisa da patriotismo, de ter mais autonomia, do que a parte econômica em si. Acho que não tem como subir muitos argumentos que favoreçam. Boa. E o SMP está perguntando aqui se a gente acredita numa virada de mesa de última hora e que o Brexit não ocorra. Acho que é até legal colocar aquele slide, né, das probabilidades. Apesar de você ter diversas notícias ali de Brexit à frente das pesquisas... Pode pôr na tela. Produção, pode pôr na tela aí. A gente ainda tem muito indeciso, né? Essa é a primeira questão, que a gente conversa bastante, né? Que na última hora os indecisos tendem a ser mais conservadores, e aquela questão na parte de... Porque no histórico a gente viu que diversas pesquisas erram, né? A maioria das pesquisas erram com relação ao resultante final. E ali a gente tem aquela probabilidade... que é um ponderado ali das casas de aposta, que tem refletido um pouco melhor qual que é a percepção do pessoal, ainda em 60%. Então, acho que não nada está decidido, e por isso que a gente fala, né, que vai ter muita volatilidade até lá, mas, de novo, muitos indecisos, e ainda a probabilidade global ali e a falta de confiabilidade das pesquisas também ainda dão peso para a manutenção do Reino Unido, né?
Sim, também existe aquela percepção de que, aqui obviamente o outro lado pode fazer uma leitura parecida, mas no geral existe a leitura de que na última hora a população acaba sendo um pouco mais conservadora, porque eles não têm certeza justamente do que vai ser no dia seguinte, existe um risco muito grande, a gente já mostrou aqui todo o revés econômico que traria para a região, então a população indecisa no final acaba votando pela permanência justamente porque não se convenceu da outra parte, né? Da parte de que sair seria benéfico. Obviamente, quem defende o Brexit pode falar o contrário, pode falar que a população não se convenceu de ficar é bom. Mas a tendência justamente é que eles não gostam, né? O incerto acaba sendo melhor, a população que é mais conservadora, que não tem muita certeza do que está votando, acaba preferindo por permanecer no bloco do que sair. E justamente já começam a ter algumas instituições a se manifestarem sobre caso ocorra o Brexit, e falando que migrariam para Paris, para Frankfurt. Então, acho que esses argumentos econômicos, pode tirar da tela de novo, por favor? Esses argumentos econômicos que foram levantados pela campanha do Brexit, eles foram rapidamente combatidos por instituições, por economistas. O próprio presidente do Banco Central, do Banco da Inglaterra, ele falou no parlamento que seria ruim para a população. Então, existe essa leitura também, de que essa população que acreditava nos argumentos econômicos do Brexit, ela tem uma resistência muito forte dentro do próprio Reino Unido, de diversos lugares, e eles começam a ter um medo maior de que sair realmente seria bom para a região. Beleza. Outra pergunta aqui, um pouco mais focada em Brasil, ainda com relação a esse assunto, quais seriam os principais riscos e impactos para a economia do Brasil com o Brexit? É a pergunta do Arnaldo. Primeiro, é uma volatilidade muito grande, né? É uma incerteza que traz para as economias muito forte de primeiro momento, aumenta a aversão ao risco. E Brasil é uma economia emergente. Naturalmente, se aumenta a aversão ao risco, menos recursos, menos recursos sendo flutuando por aqui, vindo para o país, justamente nesses momentos. Então, isso de cara é algo ruim. O Brasil se favoreceria do cenário como estava agora há pouco, que era aquele cenário de Goldilocks, onde nem estava muito bom, nem estava muito ruim. Então, se o cenário vai para um cenário de mais incerteza, é pior para cá. Segundo, a parte da incerteza batendo mesmo na economia, né? Então, isso trazendo uma volatilidade maior para o mundo, isso trazendo essa negociação provavelmente se estendendo muito, ela vai piorando os mercados, isso traz uma incerteza maior, o que acaba impactando na economia real, justamente com menos investimentos pelo mundo, justamente com a economia mundial crescendo ainda menos. Então isso acaba batendo no Brasil indiretamente num segundo momento. Então, para o Brasil, acho que realmente essa situação, assim como a situação dos Estados Unidos, da eleição, sempre tende para o cenário de que do jeito que está é melhor. Então, o incerto, obviamente, esse caso de incerto é pior para o Brasil. Assim como, fazendo paralelo com o Trump ascendendo e virando presidente, seria pior do que a Hillary, que é a do partido que está atualmente. E lembrando que a análise relativa aí, já fazendo esse link com o Goldilocks que a gente tinha um cenário externo extremamente benéfico aqui para o Brasil. Agora, você mudando esse cenário para um cenário de maior incerteza e adicionando a questão política própria nossa, né? Quanta incerteza a gente tem ainda com o governo de transição, a gente tem as questões das medidas sofrendo ali, né? Para passar no Congresso, tendo várias baixas, você tem ainda que chancelar ali a parte do afastamento permanente da presidente. Então, você tem muita questão doméstica que já traz incerteza. Lá fora até estava segurando até então, né, a parte externa com o Fed postergando o aumento de juros, o Brexit fora do radar. Isso tinha ajudado muito e agora, então, você tem, além da incerteza doméstica que prevalece com Lava Jato, etc., a incerteza global, aí não só com relação a Brexit, como Fed, etc. Então, realmente, em termos de dinâmica de preço, tende a ser ruim para a gente no curto prazo. Porque na medida que o Brexit passar, entra aquela questão de quando começam as negociações, porque ano que vem é ano de votar orçamento na União Europeia. Então, já é um ano crítico, assim, um ano cauteloso, esqueci o nome da palavra, delicado. É um ano delicado para a região. Então,
obviamente, o Reino Unido ele não tem... A ideia inicial, na verdade, era que o referendo fosse em 2018, não era para 2017, justamente porque eles já teriam esse argumento, já teriam exatamente um cenário mais claro de como seriam os próximos anos, com o orçamento já votado, mas eles decidiram antecipar para 2017 o referendo. Então, não é assim intuitivo acreditar que o Reino Unido vai querer votar logo, vai querer chamar aquele ponto que ele realmente sai da União Europeia de cara. É interessante para eles que eles posterguem o início das negociações o máximo até ter o orçamento votado logo de cara, para eles terem argumentos mais fortes na hora de negociar sua saída. Do outro lado, a União Europeia vai querer fazer isso o quanto antes. Se eles realmente decidirem que querem sair, vai ter que começar a negociação. Eles vão pedir para negociarem o quanto antes, o mais breve possível. E aí fica aquela questão do braço de ferro, quem vai ter mais força, se vai ser a União Europeia, já vai logo de cara, vai obrigar e já vai romper acordos, vai desfavorecer economicamente e comercialmente o Reino Unido, ou não, se o Reino Unido vai conseguir postergar por mais prazo possível, maior prazo possível, esse início de negociações. Se vai começar a negociar, mas continuar com as vantagens, né? Então ele não perde as vantagens no primeiro momento, mas já começam as negociações. Isso é uma questão para depois da votação, caso ocorra o Brexit. Boa, a gente está chegando já no final do programa, agora mudando um pouquinho de assunto, focando aqui no macro Brasil. Teve algumas perguntas com relação à inflação, juros. Primeiro, se a gente acredita no Focus, que prevê inflação desse ano, que ela não passe de 7,2%, Gustavo. Que ela não passa, eu acho que passa. Eu acho que vai ficar pelo menos acima de 7%. A gente não mudou, desde o começo do ano a gente teve essa projeção de inflação acima de 7%, algo entre 7% e 7,5%. A gente defendeu, mesmo as casas abaixando bastante a projeção delas para cerca de 6,5%, quase respeitando o limite do teto. A gente sempre deixou bem claro aqui para vocês que a gente achava que não. E a gente mantém a mesma postura que a gente tem desde o começo do ano, de que vai ficar um pouco acima. E com relação ao reflexo disso em juros, para quando você está prevendo corte de juros? Isso, a gente também mantém a mesma visão faz tempo de que a discussão de corte de juros já no meio do ano, já no começo do segundo semestre, a gente acha muito precipitada, justamente por toda a conjuntura macro brasileira, toda a questão internacional. A gente acredita que seria muito cedo esse começo de corte de juros, a gente acredita só em começo de corte de juros na penúltima reunião do ano, que, se eu não me engano, é final de outubro, ou algo assim, não lembro certinho a data. A única coisa que a gente realmente que a gente alterou do começo do ano para cá, é que a gente acreditava que poderia começar com um corte de juros mais forte, de meio ponto. A gente já mudou um pouco a nossa cabeça, acreditando que isso começaria com um corte de 0,25 basis points. Então seriam 2 cortes de 0,25, e aí no ano que vem, em 2017, aceleraria um pouco esse corte para 0,5% em determinado ponto. Boa. E a última pergunta aqui com relação um pouco mais específica ainda, com relação a alguns setores da Bolsa e papéis aqui, se a gente pudesse falar sobre perspectiva do setor de carnes e Rumo. Falando do setor de carnes, sofreu muito, obviamente, alguns motivos ali. Primeiro, a valorização do real que a gente teve agora nos últimos meses, e também o preço dos grãos, né? A gente viu ali os custos aumentando muito, seja milho, soja, e a gente ainda tem ali uma tendência de preços altos por conta de alguns fatores climáticos, etc. Então, como a gente tem essa pressão na parte do custo e também um real mais forte agora, nesse curto prazo, enfim, nesse patamar, a gente acha que é um cenário desafiador, né? E falando especificamente dos papéis, JBS, a gente tem algum risco de investigação. Marfrig, a gente não gosta muito da governança corporativa, que é um ponto importante na hora da gente analisar uma empresa. E Minerva é a única ali que a gente olharia, mas, de novo, esse curto prazo difícil ali, principalmente na parte de custos e essa parte de câmbio. E para finalizar, Rumo
Rumo é um case um pouco mais qualitativo, né? É difícil você fazer fluxo de caixa ali, CAPEX. De novo, a gente tem um investimento muito forte para ela fazer nesse curto, médio e longo prazo, então vai ter que renovar as ferrovias. A gente tem também a questão de renovação de concessões, que isso, enfim, deve sair, mas ainda é um ponto de incerteza. Agora, é verdade que as coisas mudaram muito para a Rumo, né? Ela conseguiu rolar dívida, fez aumento de capital, já tem empréstimo contratado do BNDES, provavelmente vai ter a renovação ali das concessões e a gente tem esse pacote de infra, né, ou pelo menos uma sinalização com relação a esse governo de transição, o novo governo Temer ali vindo forte na parte de infra, que também pode impulsionar as ações. É bem verdade que elas andaram bem em termos de valuation, já reflete alguma coisa, mas é um case mais qualitativo ali para longo prazo, que é interessante sim, ter ainda que com uma exposição baixa por conta de todas essas incertezas, o case é interessante ali para pegar ali uma melhora na parte de infra, tá, pessoal? Outro papel interessante nesse setor seria a Eco-Rodovias, que também se beneficia de um fechamento de curva de juros nessa questão de investimentos na parte de infra, tá, pessoal? Bom, então acho que é isso. A gente conseguiu esclarecer, né, os principais pontos. A apresentação foi muito boa ali do Gustavo com relação ao Brexit. Enfim, a gente vai estar sempre aqui ao longo da grade da InfoMoney para tentar ajudar. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje focado em Brexit. Aí na semana que vem a gente volta, né, na véspera ali das votações, a gente pode voltar no assunto e tirar mais dúvidas, mas isso. Obrigado, Gustavo. Dependendo do que aconteceu hoje no FONC, a gente já vai comentar um pouco mais com clareza, né? Se eles sinalizarem algo como subjuros em breve ou não, a gente já também dá para comentar um pouco mais no detalhe o que isso significa para o preço de ativos no mundo. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Bom trabalho, bom resto de dia. Valeu. Obrigado, Kim. Obrigado a todos pela audiência. Espero que tenha ajudado bastante. E até semana que vem.